Olá, mulheres! Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas estudando o livro Mulheres com Espadas, Como Carregar a Sua Cruz, como uma heroína, da Lisa Beverly, da editora Chara. Hoje nós entramos no áudio 21 e nós estamos no capítulo 12, A Espada do Silêncio. Uma espada mantém a outra na bainha. Vamos lá? A espada do silêncio é muito bem capturada na imagem de uma espada que permanece dentro da bainha. Ela é uma espada contida que é mantida guardada. O punho dessa espada está visível, revelando que ela pode ser segurada, mas a lâmina está escondida, mostrando que o portador escolher mantê-la guardada. O silêncio é uma espada que não é vista por se tratar de uma palavra não falada ou uma ação não tomada. Quando o silêncio é necessário, as armas que você carrega devem permanecer guardadas. Essa espada é muito importante, quando deixamos de lado tudo o que iríamos ou poderíamos fazer para nos salvar ou nos defender. É isso que acontece quando o corpo e a alma estão prostrados aos pés do nosso Rei. O silêncio pode significar muitas coisas. Ele pode significar que você de fato não tem resposta para a pergunta, para a acusação ou para o ataque. Às vezes chegam até nós coisas que literalmente não compreendemos e, portanto, não sabemos como reagir. O silêncio também pode significar que você tem uma resposta, mas escolheu não dar voz a ela. Se a espada não é desembainhada, é porque algo fez com que suas mãos não se movessem. Não estou falando sobre ser tomada pelo medo, mas sim do sussurro de Deus. Deixe isso comigo. Permanecer em silêncio sempre exige mais força do que atacar. Ficar tranquilo e em silêncio é a melhor postura que podemos assumir quando precisamos ouvir a voz de Deus. Há momentos nos quais essa postura é a melhor alternativa para Deus ser revelado a outra pessoa. Essas duas táticas exigem que disciplinemos nossa alma. Em nossa cultura atual, isso se chama autocontrole. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, Provérbios 25, 28. Se por causa de nossas palavras ou ações descuidamos, deixamos a alma desprotegida, então um período de reflexão em silêncio e arrependimento pode começar a consertar o que foi destruído. Falaremos mais sobre isso à frente. Também existem momentos em que estamos cercadas por circunstâncias devastadoras que não foram causadas por nós mesmas. Obedecemos a Deus e seguimos a sua liderança e ainda assim estamos em meio a uma batalha entre luz e trevas. Talvez o melhor exemplo bíblico de uma batalha na qual as circunstâncias não estão a seu favor e as coisas parecem mais difíceis do que você pode suportar é quando os filhos de Israel deixaram o Egito, a terra da escravidão. Após uma série de árduas mudanças e idas e vindas de algumas pragas e negociações, Deus entrou em cena e liberou o destruidor que matou os filhos primogênitos do Egito. Um faraó enlutado libertou os israelitas para irem adorar o seu Deus. Mas Deus novamente endureceu seu coração. E Faraó mudou de opinião, enviando todas as forças do seu exército contra os israelitas que estavam partindo do Egito. Naturalmente, os israelitas ficaram apavorados quando viram as carruagens e os cavalos indo na direção deles. Em vez de culparem Faraó, eles acusaram Moisés de levá-los ao deserto para matá-los. Tudo parecia perdido e parecia não haver jeito de escapar. Pensando de maneira lógica, eles estavam cercados e à sua frente havia um grande mar, aproximando-se atrás deles um dos melhores exércitos do mundo pronto para atacá-los. Aposto que você sabe que o nosso maravilhoso Deus vê emboscadas nas quais não há a menor chance de escapar como oportunidades. Israel estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse quando Moisés declarou com firmeza. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14. Você concorda que permanecer em silêncio é desafiador quando nos sentimos aterrorizados? Enquanto leio essas palavras, me lembro da imagem épica do filme Os 10 Mandamentos. A coluna de fogo em forma de redemoinho que os guiava se moveu para trás do grupo para bloquear os exércitos egípcios. Durante toda a noite, a parede de fogo manteve o exército egípcio a uma distância segura. Enquanto isso, o vento de Deus trabalhava dividindo o mar vermelho e secando o chão do mar, criando assim um caminho que escape livre de lama. Observando essa situação, penso, um grande uau para isso. Mas a maravilha desse efeito não terminou aqui. Após os israelitas terem cruzado em segurança para o outro lado, os egípcios se sentiram compelidos a seguirem o povo. No momento oportuno, Deus liberou as águas do Mar Vermelho e sepultou todo o exército egípcio em uma só tacada.
Foi esse feito sem igual que inspirou Moisés e Miriam a irromperem em canção, e todas as mulheres se ajuntaram a eles dançando enquanto o tamborim era tocado. Pelo visto, quando o Senhor luta por você, tudo o que você precisa fazer é permanecer calmo e em silêncio até ser a hora de celebrar. Parece simples, certo? Sim, mas eu não vou dizer que é fácil. Muitas vezes me senti incrivelmente surpresa com as coisas que eu não disse. Você já sabe, muitas das batalhas que enfrentamos não envolvem um espetáculo épico de fogo e água. Não há vento dividindo um caminho através de um mar invisível. Não há coluna de fogo para iluminar nossa noite e negar o acesso do exército inimigo. Nosso inimigo não está nos perseguindo com carruagens e lanças. Os ataques são mais sutis e, na maioria das vezes, ele está armado com mentiras e palavras distorcidas, rumores que nos isolam e um medo imobilizador. A única água salgada em centenas de quilômetros talvez sejam as lágrimas em seus olhos, e a coluna de fogo uma chama vacilante em nosso coração. E ainda assim, recebemos a promessa de que Ele está do nosso lado, não porque designou anjos, mas porque Ele é a nossa retaguarda. Temos a garantia de que Ele nunca nos deixará, nem nos abandonará. Vamos olhar para a admoestação de Moisés por alguns outros ângulos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e observem o Eterno realizar hoje a sua obra de salvação. E Moisés repreendeu o povo: não tenham medo, fiquem firmes. Êxodo 14:13. Existe um padrão recorrente aqui. Primeiro e mais importante, não precisamos ficar com medo. Precisamos banir qualquer centelha de medo da nossa mente e não permitir que ele ofusque nosso pensamento. Há também a ordem de permanecermos firmes e seguros. Isso significa que não devemos correr, recuar ou retornar. Devemos permanecer firmes exatamente onde estamos. Com esses dois elementos em ação, estamos posicionados para ver Deus realizar o milagre. Ele nos convida a contemplar, ou melhor ainda, estarmos prontas para sermos maravilhadas à medida que testemunhamos a libertação de Deus e a salvação a nosso favor. Amo a maneira como Moisés mudou a perspectiva de uma nação através de imagens. Olhe mais uma vez para este inimigo, porque vocês não verão mais. E quando essa maravilhosa exibição do poder e a fidelidade de Deus se revela, vocês precisam estar calmos e em silêncio. Não é para ter zombaria, gritaria ou perguntas, apenas silêncio enquanto digerimos tudo isso. Quando batalhas ou adversários são grandes demais para nós, Deus tem uma oportunidade para se fazer conhecido como libertador. Nós recuamos e Ele avança, revelando a sua força, a sua fidelidade e o seu poder. Com esse relato de Êxodo, aprendemos que Deus endureceu de forma deliberada e repetida o coração de Faraó para fazer sua glória conhecida no Egito e seu nome conhecido em toda a terra. A libertação do Egito fez Deus e seus filhos famosos. Esse único incidente revelou um Deus de força e aliança que as nações e trouxe uma marca de distinção sobre os descendentes de Abraão para toda a eternidade. Antes disso, Israel era uma nação escravizada, escondida dentro de um Egito livre, próspero e poderoso. Mais tarde na história de Israel, a nação estava mais uma vez em circunstâncias completamente desfavoráveis, dessa vez por causa do rei da Assíria. Ele convidou os filhos de Israel para entrarem em uma aliança profana com ele e prometeu pão e vinhas em abundância em uma terra de cativeiro. Observe suas ameaças e veja como essa prepotência fez com que Deus se mostrasse forte em favor do seu povo. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Quais são dentre todos os deuses deste país que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Isaías 36:18. De que maneira o rei Ezequias disse para o seu povo responder a esse conquistador arrogante e cruel? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhes responderás. Isaías 36:21. Só porque o povo estava em silêncio, isso não quer dizer que não estava consternado. Após deixarem a presença desse rei ameaçador, eles rasgaram as roupas com desespero e enviaram mensageiros que revelaram essas ameaças ao rei da nação deles. Ezequias colocou tudo isso diante do Senhor e terminou sua oração com esse pedido: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Isaías 37:20.
Aleluia. Eu amo isso. Mostra que a batalha é muito maior do que qualquer um de nós tem a capacidade de entender. Não era um acerto de contas entre duas nações, era outra revelação do único Deus verdadeiro. Essas nações nunca nem se encontraram no campo de batalha, porque Deus tinha outra estratégia em mente. Eis que meterei nele um espírito, e ele ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e nela o farei cair morto à espada. Isaías 37:7. Aquele mesmo rei que alardeou sua reputação entre as nações foi vítima do poder de um boato. Eu amo esse exemplo porque, com frequência, somos tentados a tornar as batalhas pessoais respondendo a rumores, mas como fazendo isso, perdemos até mesmo quando achamos que estamos ganhando. O discurso é prata e o silêncio é ouro. Lembre-se, quando Deus está ao seu lado, seu futuro é ouro. Lutas individuais. E quando a batalha é pessoal? Na verdade, perguntam-me quantas vezes Deus estava armado, pronto para entrar na batalha em meu favor e eu sabotei sua libertação milagrosa com minha boca. Para ser bem honesta, essa espada do silêncio talvez seja a que tenho mais dificuldade de usar, mesmo percebendo cada vez mais a necessidade de ser protegida por essa lâmina. Permanecer em silêncio quando ameaçada pode conflitar com a ideia de estar protegida, especialmente porque o silêncio é sempre a postura requerida quando você é acusada ou menosprezada. O livro de Provérbios nos promete: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. O desafio é permanecer em silêncio até que o último toco de lenha seja absolutamente consumido e o vento do tempo sopre sobre as cinzas do conflito. Algumas vezes, silêncio significa não se envolver em conversas que colocam em risco. Outras vezes, significa se recusar a abrir a boca quando outras pessoas parecem não fechar a delas. As armas mais poderosas costumam ser as mais difíceis de usar. A nossa língua pode ser uma arma de destruição extensiva ou um agente de cura. Não estou falando de dar um gelo em alguém, isso eu sei fazer muito bem. Estou falando sobre sair sem dizer ou fazer nada quando o seu desejo é fazer e dizer tudo.